Que alegria receber você aqui no meu canal. Eu espero que você se sinta bem-vindo. E não somente isso, faça a sua inscrição, ative as notificações e também clique no sininho, porque o meu desejo é que esse canal seja fonte de bênção e inspiração para a sua vida. Que Deus te abençoe e seja edificado com cada palavra. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 6. Diz assim Paulo: se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Há uma palavra da qual você talvez tenha conhecimento, aliás, talvez não, com certeza você tem conhecimento, mas muito provavelmente você não conheça a complexidade do que ela representa para a vida cristã. É a palavra que o apóstolo Paulo conhecia muito bem e o qual ele anunciava de uma forma esplendorosa. É a palavra graça. A palavra graça tem um papel primordial na nossa vida espiritual. Afinal de contas, tudo o que vivemos é pela graça de Deus. Tudo. Tudo que você vive, tudo que você recebe, o ar que você respira, tudo é um favor da parte de Deus que não merecemos. É isso que a graça significa. Há uma graça salvadora, há uma graça sustentadora, há uma graça educadora, há uma graça que faz parte do nosso dia a dia. Você só está aqui hoje à noite por causa da graça de Jesus. Coisas que acontecem na nossa vida que não temos ideia dos livramentos, da maneira como Deus age e de como Ele trabalha de uma forma invisível na nossa vida e que nos conduziram até aqui. Somos fruto da graça de Deus. E a graça de Deus, como Paulo trata nesse texto, ela se apresenta acima de tudo nos nossos momentos mais difíceis. Há uma promessa na palavra de Deus de que a graça de Deus se manifestaria ainda mais nos nossos momentos mais complicados e difíceis. A graça, ela se manifesta transbordante, principalmente nos nossos momentos de escassez e de dificuldade. Paulo escreve aos Romanos, orientando, dizendo de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que Paulo está querendo dizer é que não há situação, por mais difícil que seja, que a graça de Deus não consiga ser maior. Então, a dose da graça de Deus é sempre maior
do que o meu problema. Não importa o tamanho da dificuldade, o socorro e a provisão de Deus é maior. E Paulo usa a sua própria vida como exemplo para essa aplicação. E nesse texto ele está falando de uma experiência que ele teve. Paulo havia tido uma experiência sobrenatural. Os versículos anteriores que nós lemos, nós começamos a partir do verso 6, mas até o versículo de número 5, Paulo está falando da sua experiência na qual ele se viu arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe dizer se foi no corpo ou fora do corpo, se foi numa visão, não sabe explicar o que acontece, mas ele sabe apenas dizer de que lhe foi permitido ver coisas tão maravilhosas que nenhuma palavra humana, em nenhum vocabulário, são capazes de descrever. Paulo está dizendo, o que Deus me permitiu ver é algo tão sublime, tão maravilhoso, que eu não consigo encontrar adjetivos para descrever. Já imaginou isso? Que coisa linda. Paulo está dizendo, o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que nós conseguimos dizer. A tua bênção é maior do que você consegue imaginar. O favor de Deus, o mundo espiritual, meus irmãos, o mundo espiritual é real e ele é indescritível com as nossas próprias palavras. Mas Paulo diz que juntamente com essa experiência sobrenatural, veio com ela um espinho na carne. Espinho na carne nada mais é do que uma dificuldade recorrente a qual Paulo enfrentava. E aí você pode pegar e colocar dentro da sua realidade. Alguns acreditam que a dificuldade que Paulo vivia, e aqui há muitas interpretações de diversas escolas de interpretação bíblica, para afirmar qual era o problema recorrente que Paulo enfrentava. Alguns diziam que era a sua dificuldade visual. Acreditava-se que de alguma maneira Paulo havia desenvolvido algum tipo de perda visual, a qual o impedia de viver e escrever tanto como ele gostava. Tanto é que algumas de suas cartas ele apenas assina. Uma das suas cartas, Paulo diz assim, a assinatura é do meu próprio punho. Eu assinei só, eu ditei porque não consegui enxergar. Essa é uma linha. Outros acreditam que era algum tipo de enfermidade física que o acometia, o qual tornava a sua jornada de evangelismo e de pregação mais pesarosa. Outros ainda dizem que esse tipo de problema que Paulo vivia era algum tipo de problema familiar. Bem, enfim, nós não sabemos. O fato é de que, categoricamente, podemos afirmar de que havia um problema recorrente na vida de Paulo. Como é que nós lidamos com dificuldades que parecem não querer sair da nossa vida? Num mundo onde se oferece soluções rápidas, você já viu como é que está agora? Você entra na internet, na rede social, tem solução para tudo. Não sei se você percebeu, aprenda a ganhar dinheiro de forma rápida, sem trabalhar. Olha que bênção. Diz para o careca, aprenda a ter cabelo com as tranças da Rapunzel. Eu estou precisando dessa técnica, porque a situação está ficando braba. O mundo apresenta soluções para tudo. Mas o fato é de que enfrentaremos algumas dificuldades na vida, de que nós vamos ter que aprender a conviver com elas. Nós conhecemos tanta gente que ama Deus, que teve as suas experiências espirituais, e aprenda isso, não é o fato de você ter tido experiências espirituais, que Deus ter falado com você, de você ter visto a glória de Deus, que vai privá-lo da sua humanidade.
A nossa humanidade nos leva a viver essa limitação física de dor, de enfermidade, de tristeza, porque nós vivemos nesse vasinho de barro. Paulo havia visto coisas que ninguém conseguia descrever. Uau! Viu anjo, viu glória, viu poder, mas enfrentava um problema frequente. Para muitas pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, enfrentar problemas é uma dor de cabeça. E se você pudesse, você enfrentaria o resto da sua vida sem problemas. Talvez o sonho de algumas pessoas seja: o sonho da minha vida é nunca mais ter problema. Pastor, eu nunca mais quero ter uma conta que eu não tenho dinheiro para pagar. Oh, pastor, glória a Deus. Pastor, eu nunca mais quero ter nenhum tipo de enfermidade. Pastor, eu nunca mais quero ter que sofrer a perda de alguém que eu amo. Bem, tudo isso vai acontecer, mas não nessa vida. Tudo isso que você sonha, Deus prometeu na eternidade. Jesus disse que o lugar aonde Ele estava preparando para nós seria um lugar aonde não haveria mais tristeza, nem choro, nem dor, nem sofrimento, não haveria mais a morte, porque essas primeiras coisas haviam passado. Mas enquanto estamos aqui, vamos enfrentar dias difíceis. Qual é a lição que aprendendo, ou melhor, quais são as lições que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo quando ele compartilha um problema que ele enfrentava? Bem, a primeira coisa, se você puder anote, você que está acostumado a me ouvir sabe que eu gosto sempre de ser bem didático e prático naquilo que você ouve, para que você possa aplicar na sua vida. Não tem nada pior do que você ouvir palavra linda, mas não sabe o que fazer com ela. O que eu quero é que você ouça essa palavra, anote para que possa aplicar imediatamente na sua vida, para viver um tempo melhor. A primeira coisa que você precisa entender é de que as nossas dificuldades e as fraquezas da vida podem e querem nos levar para mais perto de Deus. Não existe situação na qual a pessoa se torne mais aberta a buscar a Deus do que em meio à sua dor. Quando o sofrimento surge, quando você se depara com a sua fraqueza e com as suas limitações, nós nos tornamos mais abertos ao Evangelho. Normalmente uma pessoa em meio ao sofrimento, em meio à dor, ela abre os ouvidos para coisas que antes ela se recusava a ouvir. O que Paulo está aqui afirmando é de que a sua própria fé e o desenvolvimento da sua fé, a ponto de levar a encontrar força em meio à fraqueza, era resultado do seu sofrimento. O seu sofrimento não quer te afastar de Deus, pelo contrário, ele pode e quer te levar mais próximo de Deus. Normalmente nós oramos mais quando estamos em meio às nossas privações. É quando a dificuldade surge que você se torna mais crente. É que você crê mais, é que você lê mais a Bíblia, é que você vem mais aos cultos. Isso não quer dizer de que Deus está fazendo com que essa luta se torne uma realidade na sua vida, porque você ouviu aquele ditado que um dia você achou inclusive que era versículo bíblico: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Uma vez um pastor disse assim, que foi abordado por uma senhora muito simples, e ela o procurou no final de um culto. Disse: pastor, onde é que está esse versículo na Bíblia? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E o pastor, muito simples, e um homem muito educado, diz: minha querida, esse texto ele não existe na Bíblia.
Ela falou assim, como não? Falou, não, esse texto não existe na Bíblia. Existem outros textos que podem te ajudar nesse momento, mas esse versículo em particular não existe. Isso é fruto de um ditado popular. E essa senhora, com toda a sua simplicidade, diz para o pastor, não dá para mandar colocar? Ele é tão bonitinho. Não, não dá para colocar. Esse versículo não existe. Mas o que nós sabemos é de que a fé de Paulo era fruto exclusivamente e na sua maior parte das vezes da sua dor. Paulo chega a ponto de dizer de que ele agora se orgulhava das suas fraquezas. E ele se orgulhava dos insultos e das privações e das aflições, porque ele começou a descobrir de que quanto mais ele se deparava com a sua fragilidade, mais ele dependia do poder de Deus. As nossas privações querem nos levar para mais perto de Deus. As nossas dores, os nossos momentos de sofrimento, quem sabe uma crise, quem sabe uma enfermidade, a qual você já orou há muito tempo. Coisas que você enfrenta em situações, seja de que forma for, você está orando, Deus, como eu gostaria de me ver livre disso. E Paulo orou, e não há problema de você orar para se livrar dos seus problemas. Mas Deus tem uma forma de nos ajudar com a sua graça, mesmo em meio à nossa dor. O que Deus quer que você entenda, de que o segredo não é se livrar do problema, é que mesmo que o problema exista, a graça de Deus pode ser maior. Paulo ouve de uma forma muito clara essa direção de Deus para a sua vida, e ele reafirma isso ao escrever essa palavra. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, verso de número 2, ele tem essa certeza de que ele sabia em quem ele cria e de que essa segurança era inabalável. Meus irmãos, não é a ausência de problema que nos vai dar uma vida abençoada. O que nos dá uma vida abençoada é que mesmo em meio aos problemas, a graça e o cuidado de Deus podem ser maior. Não existe uma vida isenta de dor e sofrimento. Se alguém te contou algo parecido, saiba, é mentira, é engano. Não existe uma vida isenta de decepções. Não existe uma vida isenta de fragilidades. Não existe uma vida isenta de dores. Mas existe uma vida na qual a graça de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fragilidades. Paulo aprende uma segunda lição. A segunda lição que o apóstolo Paulo aprende aqui nesse texto é de que as fraquezas da vida fazem com que nós mantenhamos uma preocupação maior com as questões ligadas à nossa vida. As fraquezas da vida nos mantêm cientes de que a vida exige cuidado. Paulo tinha outras preocupações. Paulo tinha preocupações com a igreja. Ele mesmo escreve de que além de todos os cuidados que ele tinha que ter, pesava sobre ele ainda o cuidado das igrejas. Mas Paulo está dizendo de que as fraquezas e as fragilidades às quais ele era exposto o levavam a compreender de que a vida precisa de uma atenção especial. Você precisa se preocupar, faz parte. Não existe uma vida isenta de preocupações. Você tem preocupações, eu as tenho, você as tem. Elas existem em demandas diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes. Mas Paulo está dizendo, diante das fraquezas da vida, eu preciso estar ciente, eu me torno consciente de que eu preciso assumir compromissos. Normalmente são as nossas lutas que nos fazem ficar mais resilientes.
ficamos mais fortes. E Paulo vai direto ao ponto ao tratar essa questão. Ele termina o texto no verso de número 10, afirmando isso. Ele diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Parece uma colocação um tanto sem senso. É como assim? Quando eu sou fraco, é que finalmente eu sou forte. Paulo está aqui nada mais, nada menos do que expondo a sua consciência de que ele deveria se preocupar mais com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo, do que com as fragilidades da vida. Porque há algumas coisas, e aprenda isso por gentileza hoje à noite, de que você não tem domínio sobre elas. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer tudo aquilo que você pode fazer. Por exemplo, se você está com dor de cabeça e você tem um comprimido para dor de cabeça no bolso ou na senhora bolsa, o que você faz? Você pega o comprimido, toma um comprimido, toma um copo d'água e espera que a dor de cabeça passe, ou não. Normalmente é assim que se faz. Se você está com a dor muscular, você manda um Dorflex. Glória! Manda um Dorflex. Agora tem um Dorflex Duo, que a ação vem numa porção dobrada, ou seja, é o favor de Deus em dose dupla. Você toma um Dorflex Duo, ele dá aquela relaxada, porque talvez você esteja você fez a sua parte. Mas há coisas na vida e há algumas situações, e aqui você vai além de ordens físicas, que você não tem controle. Tem algumas preocupações que você não pode fazer nada, a não ser aprender a descansar em Deus. Você já fez a sua parte. Por exemplo, num conflito que talvez tenha surgido por alguma situação, num relacionamento ou outro, e você fez a sua parte. Qual é a parte para que você possa restabelecer um bom relacionamento? Você reconhece a culpa, você pede perdão, e mesmo que se a culpa não for sua, você toma a iniciativa e diz: olha, eu vi que há alguma coisa acontecendo, há um ambiente não tão favorável. Se de alguma forma eu te magoei, mesmo que eu não tenha consciência, você me perdoa. O que você fez? Você fez a sua parte. Você seguiu a orientação do que a Bíblia diz que você deve fazer. Agora, se a pessoa decide dizer: não perdoo, ela diz: estou de mal para sempre. Não fala mais comigo, estou te bloqueando. Te bloqueei no Zap, te bloqueei nas redes sociais e só de raiva vou denunciar. O que você pode fazer? Mais nada. Você fez a sua parte. Você andou as milhas que podia. O restante você precisa aprender a descansar em Deus. Você precisa enfrentar a realidade da vida como ela é. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, e Paulo não só nesse texto, mas em outros textos, ele ampara esse entendimento. Tanto é que você, a partir do verso de número 11, vai ver Paulo falando da sua preocupação com os crentes em Corinto. Ele nos ensina de que as nossas fragilidades e fraquezas nos levam e nos motivam a buscar socorro e ajuda com outras pessoas. Buscar ajuda em Deus é inegociável, mas também é indispensável buscar algum grupo de apoio e de ajuda em algum lugar. Paulo tinha um grupo de apoio durante os seus tempos de fraqueza. Não foi uma, mas algumas vezes que Paulo, de uma forma muito transparente, pediu para que orassem por ele. Ele diz: olha, não se esqueçam de mim nas suas orações. Não se esqueçam de me colocar diante do Senhor.
Não se esqueçam desse apóstolo, Paulo dizia, de que está passando por privações e por lutas. Orem por mim. As nossas fragilidades nos levam também a entender de que Deus nos leva a cenários para que sejamos fonte de socorro um para o outro. Uma das razões primordiais para a existência da igreja é essa. A igreja deve ser um lugar de socorro, apoio e encorajamento uns para os outros. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, primeira de Paulo aos Tessalonicenses, e ele está falando sobre a brevidade da vida, ele fala sobre crentes que haviam perdido seus familiares. E ele está consolando as pessoas diante da fatalidade da morte. Nós acompanhamos a tragédia que aconteceu semana passada com a queda daquele avião. Meu irmão, que tragédia! 62 pessoas que estavam vivendo um dia como se fosse mais um dia, trabalhando, indo passear, e de uma forma inesperada e trágica tem a sua vida ceifada. Pais perderam filhos, filhos perderam pais, maridos perderam esposas, esposas perderam maridos. A ciência teve uma perda absurda, porque haviam profissionais que haviam recebido treinamento durante anos, médicos, professores, gente que de repente a vida... A primeira coisa que se fez, eu não sei quem acompanhou, eu sou muito antenado, eu gosto de notícia, eu gosto de saber o que está acontecendo, porque senão você vive bitolado. A primeira coisa que fizeram no aeroporto da cidade de Cascavel, que é de onde saiu o voo originalmente, foi montar um grupo de apoio. E aí a Defesa Civil, os responsáveis, colocaram psicólogos, colocaram médicos, colocaram assistentes sociais para auxiliar os familiares. Porque no meio da dor, você precisa ter alguém perto de você para te amparar. É por isso que é impossível você viver a vida sozinho. Meu irmão, sozinho você não suporta a dor e o sofrimento. Você precisa de alguém perto de você. Você precisa de alguém para te amparar. Amparo é parte do plano de Deus para nós. Paulo começa essa carta aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 1 dessa segunda carta, no verso de número 4, ele diz: Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar os que estiverem em alguma angústia. As minhas dores servem para que eu busque amparo em alguém, mas também as minhas dores vão servir para eu amparar uma outra pessoa que porventura possa passar pela dor que um dia eu passei. As pessoas que sobrevivem aos sofrimentos e permanecem de pé, elas se tornam especialistas em encorajamento. Domingo passado, Dia dos Pais, eu recebi uma notícia logo de manhã. Um querido casal aqui da igreja que serve conosco de uma forma tão dedicada, eles estavam saindo, aliás, celebrando um processo de tratamento contra uma leucemia. Ele havia acabado a sua última bateria de tratamento da sua leucemia e havia feito o exame e mostrado de que não havia ficado nenhuma célula doente no seu corpo. Tiraram um final de semana para celebrar em família, quando o seu irmão mais velho, que já lutava já há alguns anos com um problema renal, ele fazia hemodiálise há 14 anos, contraiu uma bactéria e faleceu. Era domingo, Dia dos Pais. Saí daqui, eu estava com um pastor recebendo, ele pregou domingo de manhã e à noite, levei-o para almoçar, estava com meu pai, com as minhas filhas. E eu perguntei: que horas é o sepultamento?
O sepultamento era 4 da tarde. E o velório seria entre 1 e até um pouquinho antes das 4. Sabe como é que é domingo de Dia dos Pais? O almoço é mais demorado, tudo é mais difícil, tudo é concorrido. Eu com gente, recebendo convidados. Mas eu já perdi um irmão. Eu sei o que é perder um irmão. Deixei o convidado no hotel que ele estava hospedado. Despedi da minha, almocei com os meus pais e com as minhas filhas. E disse, olha, vocês me desculpem, mas eu preciso correr. E o sepultamento era em Cosmópolis. Peguei o carro, fui até o cemitério. Abracei a família e disse ao rapaz, falei, eu sei a dor que você está enfrentando, mas deixa eu te dizer algo. Há um favor e uma graça de Deus que vai te sustentar. Nós não sabemos como, mas em algum momento aquilo que nós conhecemos apenas como um versículo bíblico se torna algo real para a nossa vida. Nos nossos momentos de fraqueza, você precisa buscar ajuda, mas também ser fonte de ajuda. Paulo foi claro em dizer, busque ajuda. Você não precisa passar pelas suas lutas sozinho. Não precisa. Tem muita gente que tem a síndrome do caramujo. Qualquer coisinha, ele se fecha dentro da sua casca. Não quero falar com ninguém. Você não foi feito para enfrentar os seus problemas sozinhos. A Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. E quando nós caminhamos juntos, um abraço, uma oração, uma palavra pode te dar um up para você enfrentar a sua luta, dizendo, Deus vai te ajudar. Assim como você viu a dor de alguém, assim como você viu alguém passar pela mesma luta, você vai dizer, pô, se Deus o ajudou, Deus vai me ajudar também. Se Deus o sustentou no meio desse vale, Deus vai me sustentar também. As nossas fragilidades nos levam a enfrentar a nossa dependência, não só de Deus, mas a nossa codependência. Nós precisamos uns dos outros. Havia uma música que se cantava, era das igrejas mais pentecostais, que dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Aí tem uma outra parte que eu nunca entendi. Sem mexer, sem vacilar, aquilo eu nunca entendi. Sem tremer, sem pular, sem vacilar, sem parar. É o reteté, é a parte do reteté. Que aí o pessoal rodopia. Mas a primeira parte é boa, ele diz isso. Eu preciso de você. Mas você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim. Nós precisamos de ajuda. A igreja é indispensável para você ajudar a enfrentar as suas lutas. A igreja é uma comunidade de apoio. Nós estamos aqui, eu mandei para o nosso pessoal, como eu disse, eu tenho as ideias e eles trazem as soluções. Mas eu vi de uma igreja, de um colega pastor, a qual ele criou uma rede de apoio pastoral pelo WhatsApp. Eu já dei a ideia, eu falei, arruma um número de WhatsApp e nós vamos arrumar um jeito de dar apoio pastoral pelo WhatsApp. Pastor, estou com uma luta, e às vezes a pessoa está longe, e ele só precisa de alguém que mande um áudio dizendo, ô meu irmão, fica firme. A luta é grande, mas Deus é maior. E você ora com a pessoa. Às vezes eu recebo nas minhas redes sociais, e infelizmente nós não damos conta, porque é muita gente, mas às vezes uma pessoa manda uma mensagem dizendo, ô pastor, está difícil, o senhor não podia orar? E às vezes eu mando, uma pessoa aí, eu não sei nem o que é, mas ajuda! E só da pessoa ouvir uma palavra de encorajamento. Você sabe o que a Bíblia diz? Que as palavras de esperança, vindo de uma terra distante, são como água caindo sobre uma terra seca. Uma palavra dizendo, para não, nós estamos juntos.
nós vamos segurar, nós te empurramos um outro. Porque é assim que vai, meu irmão. A gente empurra um outro, a gente ajuda um outro, a gente dá um ânimo, não para não. E a gente vai, e nós vamos caminhando. Paulo descobriu a importância de ajudar uns aos outros em meio às nossas fraquezas. Paulo descobre aqui o segredo de que em meio às nossas dificuldades, nós ajustamos a nossa expectativa. O que Paulo quer dizer com isso? Eu estou caminhando para o fim. Paulo está dizendo, não adianta você colocar a sua expectativa de dias melhores nessa vida. A nossa privação e as nossas dificuldades nessa vida nos forçam a olhar para a eternidade. Eu preciso entender, meu irmão, não sei você, mas graças a Deus que a vida não se resume a essa situação que nós vivemos na terra. Eu não sei você. Não, pastor, eu queria que fosse do jeito que é. Eu não quero, não. Não foi o plano de Deus, não é isso que nós vivemos hoje. A morte não faz parte do plano de Deus. Se você já enterrou alguém que você ama, você sabe que isso nada tem a ver com o plano de Deus. É por isso que dizem os estudiosos de que quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo de que ele haveria de ressuscitá-lo, João 11:33 diz que Jesus chorou. E as pessoas costumam dizer que Jesus chorou por ver o que o pecado produziu. Ver familiares chorando a perda de um irmão, de um familiar. Quer essa vida, não. Que bom é saber de que há um futuro melhor à nossa espera. Que bom é saber de que há um lugar preparado para nós. Você já imaginou, irmão, no céu, nós vamos poder comer e não vamos engordar. Meu irmão, eu acho que esse é uma das minhas maiores expectativas no céu. Nós vamos comer, não vai ter colesterol, não vai ter triglicérides, diabetes desaparece, vai comer doce até cansar. Porque, meu irmão, eu não creio. Tem umas pessoas que têm umas teorias de eternidade. Porque nós vamos ficar com os anjos batendo asa. Vamos nada. Nós vamos trabalhar, nós vamos viver. Porque tem gente que acha que o céu é um lugar de escape. Você vai ficar numa rede, na beira do mar, balançando. Que vida chata, meu irmão. Você já imaginou o céu que você vai ficar só deitado, sem fazer nada, a eternidade? Não. A vida vai ser, nós vamos trabalhar, mas vai ser algo gostoso. Você imagina ir para o rodízio. Meus irmãos, não vai ter que desabotoar mais a calça. Você vai comer, e vai, porque o corpo já não vai estar mais preso às limitações, você já não vai ter mais que chorar, você já não vai ter que mais dizer tchau para ninguém, você já não vai ter mais que lidar com as tragédias. Quando nós enfrentamos a nossa limitação nessa vida, ela nos remete a esperar um futuro melhor, e o único futuro melhor quem tem para nos oferecer é Jesus. Jesus é a esperança. Paulo escreve aos Colossenses e afirma: Cristo em vós é a esperança da glória. Imagina quando você olha o texto de que Jesus já ressuscitado, o seu corpo glorificado. Já imagina você entrar num lugar com a porta fechada e aparecer? Já imaginou? Isso quer dizer que mesmo se não te convidarem para a festa, você vai aparecer. Você não vai precisar de autorização na portaria para subir. Você vai subir. Olha que coisa boa. Você vai viver sem a limitação desse corpo fragilizado. Paulo nos ajuda a esperar algo maior. É por isso que quando ele termina essa sua exposição, já agora no final do verso de número 9 em diante, ele diz: eu fico feliz, eu me orgulho nisso, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. O poder de Deus está operando na minha vida, em minhas frustrações e fraquezas. Deixa eu dizer algo para
alguém que talvez esteja aqui ou em casa acompanhando, tentando entender o porquê de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Deus está trabalhando algo em você. E as suas dores e lutas vão fazê-lo sair dessa situação melhor do que você entrou. Mas o que você precisa é entender de que a sua esperança em Cristo não pode estar limitada só a essa vida. Você precisa ter a expectativa de um futuro melhor com Deus. Deixe de buscar a Deus apenas para resolver problemas transitórios. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso casar, pastor. Pastor, eu estou precisando de um milagre. Eu preciso de uma conta para pagar. Meu irmão, isso para Deus não é nada. O que Deus tem para te oferecer é algo muito maior. É poder para enfrentar as suas fraquezas, não mediante a sua força, mas na força do Senhor. Deus vai te ajudar. E as pessoas vão dizer: como é que ele continua de pé diante de tanta dificuldade? Aí você vai dizer: é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o poder de ter uma igreja a qual eu me conecto. É o poder de ter uma fé que me encoraja. É o poder da esperança de um Deus que me ajuda nos meus momentos mais difíceis. E a graça dele é suficiente. A minha graça, Paulo diz, é tudo que eu preciso. Jesus diz para Paulo: Paulo, deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que você precisa é da minha graça. A minha graça é tudo que você precisa. Tudo que você precisa hoje é da graça de Jesus. E com a graça de Jesus vem ampla suficiência de provisão em todas as áreas da sua vida. E você vai sair daqui hoje crendo de que Deus está contigo. E que Deus está te ajudando. E quando você achar que não tem força, ao invés de você tentar se erguer sozinho, busque o socorro do alto. Clame ao Senhor. Busque um lugar aonde as pessoas possam te amparar. E creia, a estrada vai se tornar uma estrada vitoriosa, aonde o favor de Deus vai te encontrar todos os dias. Você pode dizer amém para isso?